Olá, sejam todos bem-vindos à reunião pública virtual do Lar de Teresa. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Ao darmos início à nossa reunião, nós pedimos que a compartilhem com seus amigos e familiares e também não esqueçam de dar o seu like, pois assim o YouTube irá disponibilizar para mais pessoas o conteúdo delas. Nós também esclarecemos que os nossos estudos são feitos alternadamente com temas do Evangelho segundo o Espiritismo e temas do Livro dos Espíritos. Na oportunidade de hoje, nós traremos o estudo de um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 5, o item 11, Esquecimento do Passado. E quem nos trará as suas reflexões será o nosso irmão de ideal espírita, expositor e escritor, André Parente. André, as suas saudações iniciais. É com grande alegria que aqui estamos mais uma vez para falar de temas importantes que estão ligados à nossa vida, e em especial sobre um tema que nos atinge diretamente a todos nós que estamos inseridos nesse grande projeto educativo chamado Vida. É com grande prazer que estamos aqui para atender mais uma vez ao Lar de Teresa, instituição tão querida para mim que desde muito jovem eu frequento e procuro fazer trabalhos de divulgação do Espiritismo. Muito obrigada, André. Passemos agora à nossa leitura preparatória e prece inicial. A nossa página de hoje tem como título Quitação. Todas as contas a resgatar pedem relação direta entre credores e devedores. É por isso que te vês na terra diante daqueles a quem deves algo. No lar ou nas linhas que o marginam, é fácil reconhecê-los quando entregas desinteresse e dedicação, recolhendo aspereza e indiferença. Muitas vezes, trazem nomes queridos no recinto doméstico e assemelham-se a impassíveis verdugos, apresentando-te o coração nas grades do sofrimento. Em muitos lances de estrada, são amigos a quem te dás sem reserva e que te arrastam a dificuldades de longo curso. Em várias ocasiões, são pessoas das quais enxugaste as lágrimas, situando-as na intimidade da própria vida, e que, de inesperado, te agridem a confiança com as pedras do desapreço. Noutras circunstâncias, são companheiros de experiências que, de súbito, se transformam em adversários gratuitos de teu caminho, hostilizando-te em toda a parte. Entretanto, se defrontado por semelhantes problemas, é indispensável te municies de amor e paciência, tolerância e serenidade, para desfazeres a trama da incompreensão. Guarda a consciência no dever lealmente cumprido e haja o que houver. Revela os golpes com que te firam, ofertando-lhes o melhor sentimento, a melhor ideia, a melhor palavra e a melhor atitude. Água cristalina, pingando, gota a gota, converte o vaso de vinagre em vaso de água pura. E se depois de todos os seus gestos de fraternidade e benevolência ainda te perseguem ou te injuriam, abençoa-os em prece continua adiante, fiel a ti mesmo, na certeza de que a humildade, na hora da crise, é nota de quitação. Essa é uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Justiça Divina, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Após a leitura desse texto, vamos acalmar os nossos corações,
pensar na doce imagem do nosso Mestre Jesus e agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos no mesmo propósito de nos esclarecermos, de termos uma melhor compreensão dos seus ensinamentos, Senhor. Pedimos que os benfeitores de nossa casa estejam conosco, nos intuindo o nosso querido irmão André, e que ele possa, sim, receber as nossas melhores vibrações. Graças a Deus. André, a palavra é sua. Bem, este tema é um tema importante, é o item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro expressivo e que representa o trabalho de Allan Kardec em concordância com os espíritos superiores que o acompanharam nesta tarefa de resgatar o cristianismo de Jesus, o cristianismo primitivo. Então, ao estudar para apresentar o tema para vocês, nós lembramos que na Grécia existia uma história ligada a uma planície chamada Létes. Essa planície, de nome Létes, vem do grego leté, que significa justamente esquecimento. E o grande filósofo grego Platão, o nome dele era Aristócles, mas o apelido era Platão, pegou o apelido, um grande pensador e que participa também do trabalho de construção do conhecimento espírita, posto que ele é um dos espíritos que assina o Prolegômenos de O Livro dos Espíritos. Então, Sócrates, Platão, Agostinho, Fénelon, são espíritos importantes que ajudaram Kardec nesse trabalho de construção do conhecimento espírita. No livro A República de Platão, um livro do período intermediário da vida de Platão, no capítulo 10, ou item 10, Platão nos apresenta a história de um guerreiro chamado que tomba numa batalha, mas não havia se descondicionado do corpo físico. Ele teve uma experiência fora do corpo. O mito é muito interessante e permite-nos fazer vários desdobramentos. Mas, especificamente hoje, nós gostaríamos de destacar deste mito de Platão, que é um mito diferente do mito que antecede o nascimento da filosofia. Ele é um mito filosófico, diríamos. O guerreiro do mito platônico, ele tem uma experiência fora do corpo e ele percebe que muitas pessoas estavam bebendo a água, um pouco da água, de um rio, que era um rio do esquecimento, que tinha essa água que tinha o poder de fazer com que as pessoas esquecessem as coisas. E então esse guerreiro se aproximou dessa planície, do rio, que continha água do esquecimento, e tentou beber um pouco dessa água, mas foi impedido. E falaram para ele mais ou menos o seguinte, didaticamente falando, explicando. O seu dever é voltar para o corpo e contar tudo o que você viu. Bem, então, desde a Grécia, existe essa relação entre leté, esquecimento, e mnemosine, memória. Há uma relação entre esquecimento e memória, entre esquecer e lembrar. E cabe perguntar aos nossos queridos colegas que nos acompanham se nós precisamos do esquecimento e se nós também precisamos da memória. Obviamente que as duas coisas são importantes para o desenvolvimento das potencialidades do ser, que é divino, filho de Deus, todos nós somos filhos de Deus, o ser é divino, clama por liberdade, mas não quer assumir a responsabilidade evolutiva que lhe cabe. Bem, trazendo a reflexão para a doutrina dos espíritos, o que é o objeto de estudo desta nossa reflexão,
nós aprendemos acerca da importância do esquecimento quando o ser reencarna, se matricula na escola da vida, no escafandro do corpo, como falava o professor Herculano Pires, e ele adquire o chamado véu do esquecimento. E aí cabe a pergunta: dentro da ótica do espiritismo, o esquecimento do passado, ele é importante? Bem, de acordo com o espiritismo, e é interessante perceber que Allan Kardec começa a construir uma relação de proximidade com esse tema desde o Livro dos Espíritos, obra básica, porém não simplória, é profunda. O Livro dos Espíritos, ele nos apresenta todo o conteúdo espírita que seria posteriormente desdobrado e melhor desenvolvido em outras obras. Se nós analisarmos detidamente dos itens 392 até o 399 de O Livro dos Espíritos, nós vamos aprender que é possível cada indivíduo, cada ser, crescer muito em uma vida com relação à precedente, com relação à anterior. Então, é preciso falar em bom tom que o esquecimento do passado representa uma demonstração da misericórdia de Deus. Deus, no Espiritismo, desde a primeira pergunta do primeiro item de O Livro dos Espíritos, ele é considerado a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Nós não encontramos, queridos amigos, em lugar algum, definição mais profunda de Deus, definição mais interessante que permite tantos desdobramentos. Então, Deus, no Espiritismo, ele é apresentado com os seus atributos, que nós sabemos, ele é onisciente, ele é misericordioso, ele é previdente, etc. E nós também aprendemos, em O Livro dos Espíritos, o que Deus não pode ser. Então, Deus, ele não nos ofereceu o chamado esquecimento do passado como um obstáculo ao nosso crescimento. E sim, se nos ofereceu, sendo Deus justo, bom, soberano, ele nos ofereceu algo que pudesse ser útil para o nosso crescimento. Então, nesse sentido, nós gostaríamos de partir da premissa que no Espiritismo, as leis de Deus, elas são imutáveis, elas se mantêm na esteira do tempo. O que nós estamos querendo dizer com isso? Deus não se equivocou. Tem uma frase de Allan Kardec que nós gostamos muito. Allan Kardec dizia em O Céu e o Inferno que Deus nunca se esqueceu de nenhum dos seus filhos. Deus não se esquece de ninguém. Então, todos estamos inseridos num grande projeto educativo chamado vida, na busca de nos autoconstruir e de influenciar naturalmente na melhoria das pessoas que convivem conosco. E aí nós vamos agora estabelecer a cereja do bolo do estudo de hoje. Os espíritos nos dizem, e Allan Kardec também em comentários precisos, tanto no Livro dos Espíritos, como no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele retoma o tema, no item 11, que é o nosso objeto de estudo de hoje, que os espíritos, representando a bondade de Deus, eles tomaram muito cuidado ao preparar, juntamente conosco, a nossa encarnação, para que as relações sociais elas não fossem embaraçadas, elas não fossem perturbadas. E aí podemos perguntar, mas que relação social? O professor Herculano Pires gostava de dizer que o ser humano ele precisa se estabelecer no meio social.
E o meio social tem um instituto muito importante, que é a família. Então, a família, dentro da perspectiva espírita, ela é vista de uma maneira muito particular, porque nós reencarnamos com seres que temos simpatia e também reencarnamos com seres que temos antipatias. E o Espiritismo nos convida a nós cultivarmos as simpatias e transformarmos as antipatias. Pois bem, imaginemos, se não tivéssemos o misericordioso véu do esquecimento, ou melhor dizendo, especificamente, se não tivéssemos o esquecimento do passado, talvez essas relações sociais que hoje temos nos nossos grupamentos familiares, para ser mais preciso, elas seriam ofuscadas, perturbadas. E Deus, sendo onisciente, previdente, ele nos preveniu dessa dificuldade maior em se tratando que nós ainda não somos espíritos evoluídos e não vivemos em mundos felizes, posto que sabemos que em mundos mais adiantados do que a Terra, o querido planeta Terra, as pessoas recobram as suas vidas precedentes com naturalidade, assim como cada indivíduo, ao acordar, lembra do dia anterior. Então, esse é um ponto importante. Se nos foi concedido o véu do esquecimento, isso tem um objetivo útil, posto que Deus sabe de todas as coisas. Então, o Espiritismo tem uma relação muito bonita com Deus. Não é uma relação propriamente de submissão, é uma relação de respeito e de confiança, que não é abalada em nenhum momento, desde o Livro dos Espíritos, na sua primeira edição, na sua primeira pergunta, no seu primeiro item, até a última página escrita por Allan Kardec, em consonância, em concordância com o ensino dos espíritos. Então, essa relação, que já era muito bonita e profunda, que Jesus veio nos trazer, apresentando-nos um Deus que é Pai, a partir da parábola do filho pródigo, que é um pai que perdoa, que é próximo do seu filho, que vai ao encontro do seu filho, que para tudo o que estava acontecendo na sua morada, para receber aquele seu filho que estava distante, mas que tinha voltado para a casa paterna. Nós podemos dizer que com o Espiritismo, e segundo São Luís, né, Luís, e é presidente espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. O Espiritismo, que é o cristianismo redivivo, né, da Idade Moderna, como ele dizia, em um texto muito interessante. Então, o Espiritismo ele dá um salto ainda maior de qualidade, de profundidade, para que possamos compreender melhor Deus. E Deus ele é misericordioso. Então, sabendo de antemão que as lembranças fora de hora, poderíamos dizer assim, poderiam provocar algum tipo de embaraço, algum tipo de dificuldade para que nós, inseridos em grupamentos familiares, na vida de relação social, viéssemos a nos aproximar daqueles seres que nós não temos muita afinidade, Deus sabendo de antemão o que poderia fomentar, o que poderia auxiliar esta aproximação, Deus nos deu de forma muito amorosa, generosa, o esquecimento do passado. Então, ele não é um obstáculo, de forma nenhuma. Ele não é um impedimento. Muito pelo contrário, ele é um auxílio, ele é uma ajuda. Bem, mas sabemos, desde o pesquisador Ian Stevenson, o seu discípulo, que continua ainda encarnado, o seu trabalho com as pesquisas
de lembranças espontâneas de crianças de outras vidas, que nas últimas décadas no mundo, em todos os continentes, com exceção da Antártica, é claro, mas que as crianças apresentam lembranças espontâneas de outras vidas. E aí poderíamos perguntar, por que Deus permite que isso aconteça? Quando é espontânea, com a exceção de pesquisadores sérios, como Albert de Rochat, como Hermínio Miranda no Brasil, mas quando acontece de forma espontânea, e no Brasil nós tivemos um grande pesquisador, Hernani Guimarães Andrade, que escreveu um interessante livro, A Reencarnação no Brasil, isso nos revela um elan divino nos convidando a tocar com as pontas dos nossos dedos a realidade espiritual. Uma vez que o mundo se encontra muito ressequido por conta das influências das ideias materialistas, o mundo se encontra atualmente agora, num contexto pós-pandêmico, ainda a despeito da pandemia, muito ressequido de uma relação mais profunda com o tema espiritualidade, que é a força divina que habita dentro de cada um de nós. Mas esse caso de crianças que lembram espontaneamente não é propriamente o caso da maior parte dos seres humanos que estão encarnados na humanidade. O que nós estamos querendo dizer? Que nós ainda precisamos do véu do esquecimento. Recordamos aqui, juntamente com vocês, um livro de um espírita que fez um trabalho na área da saúde e, por que não dizer, educação, muito interessante, enquanto encarnado, que foi em Minas Gerais, em Uberaba, o Inácio Ferreira. E existe um livro chamado Psiquiatria em Face da Reencarnação, onde o Inácio Ferreira nos apresenta um caso onde um filho, num grupamento familiar, vejam vocês, ele não conseguia ouvir a voz do seu pai. E dentro do lar, ele não melhorava. E ele se afastava do lar e melhorava. Ele voltava para o lar e não conseguia ouvir a voz do seu pai. Queridos amigos, estamos estudando aqui em conjunto, porque viver é permutar, é trocar. Pensemos nós na nossa realidade. Todos nós temos alguma coisa a fazer nesta encarnação, porque deste assunto podemos extrair o seguinte ensinamento. A existência atual pode ser muito melhor que a precedente, como nós falamos no início. Esse é um pensamento dos espíritos, e esse pensamento ele está inserido em O Livro dos Espíritos. O que cada um de nós pode fazer, aproveitando-nos do véu do esquecimento do passado, para nos reconciliarmos com aquelas pessoas mais próximas de nós, ou aquelas que estão convivendo conosco em um grupamento espiritualista, espírita, religioso, filosófico, o que cada um de nós, diante do véu do esquecimento, dessa grande dádiva nos oferecida, dada por Deus, o que nós podemos fazer para nos aproximar? Porque, segundo Allan Kardec, e é texto dele mesmo, agora não é propriamente dos espíritos, pelas nossas tendências, pelo nosso próprio comportamento, nós podemos ter uma intuição, palavras de Kardec, do que fomos no passado. Então, por que essa sangria desatada? Por que esses escritos desataviados, como dizia o escriba Hermínio Miranda, tão apressados para estimular a curiosidade que não nos levará a nada? O que nós precisamos descobrir? O que poderia inflamar o nosso ego, como também é dito na doutrina dos espíritos, estimular o nosso orgulho ou atrapalhar as nossas relações atuais? Porque o motor, sendo a curiosidade, é sinal que há uma sobreposição de uma tentativa de você devassar a sua própria história enquanto espírito, mas sem um objetivo pedagógico. Então, isso não nos levará a lugar algum. Então, tudo o que acontece nesse grande projeto educacional chamado Vida tem um porquê. Então, nós estamos inseridos
nos grupamentos que precisamos, estamos convivendo com as pessoas que necessitamos. Para quê? Qual o objetivo maior? Para nos aproximar daquelas pessoas que não temos afinidade ou que, porventura, como na própria página, achamos muito interessante que a página falou um pouquinho sobre isso, às vezes tivemos afinidade no pretérito, no passado, na atual encarnação, e por algum motivo, por alguma desavença, por alguma divergência, por alguma intemperança, passamos a ter algum tipo de dificuldade. Porque vamos lembrar aqui do mestre da vida, Jesus de Nazaré. Jesus dizia: concilia-te depressa com o seu adversário, enquanto estás com ele no caminho, na atual encarnação, para que o adversário não te entregue ao juiz, que na nossa visão espírita é a nossa própria consciência. Segundo o Livro dos Espíritos, as leis de Deus estão inscritas na nossa consciência. Mas, chegando à lei, né, você é entregue a sua consciência ao juiz e o juiz pode te levar, concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás com ele no caminho, dizia Jesus, para que o adversário não te entregue ao juiz. O juiz não te leve ao oficial de justiça, a lei de Deus, que vale para todo mundo, para todos nós. E ambos te encerrem na prisão. De lá não sairá até resolver o problema. Ou seja, no capítulo 5, desde o início, vocês estão estudando, há um chamamento de Allan Kardec e dos espíritos superiores a uma parte que é intransferível, a nossa responsabilidade individual. Obviamente que o ser ele está em relação com o meio social, mas existe uma parte que é nossa. E o Allan Kardec, ele procura no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, esbater todas as possibilidades daquilo que acontece conosco, que nos acomete. Ele analisa as vicissitudes que podem ocorrer, podem acontecer com qualquer pessoa, de forma a dizer que muitos dos nossos problemas nós podemos evitar, porque eles são oriundos da nossa imprevidência, da nossa falta de educação com relação ao que ele chama de limite dos desejos, a nossa vaidade, que muitas vezes é estimulada. Allan Kardec diz que muitas coisas que nós passamos não guardam relação com vidas anteriores, mas com as causas atuais das aflições, das dificuldades. Isso nós já conhecemos. E Allan Kardec não deixa passar nada com relação àquilo que nós podemos fazer para nos tornar pessoas melhores na atual encarnação. Mas, queridos amigos, existem sim as causas anteriores das dificuldades, das aflições. E aí, neste sentido, o esquecimento do passado é um grande recurso pedagógico criado por Deus, com o perdão da expressão, que é muito inteligente, nos ajudando, nos oferecendo uma mola propulsora para nós aprendermos a nos amar como irmãos, porque somos membros de uma mesma família, que é a família humana. Então, vamos aqui recapitular as nossas ideias. Cada um está inserido em um grupamento familiar específico. Existem vários tipos de famílias, mas precisamos, como dizia o saudoso e querido professor Herculano Pires, aparar as arestas do amor e do ódio. E aí, nós gostaríamos de estabelecer aqui e oferecer para reflexão, caminhando para a conclusão do nosso estudo, duas virtudes que podem nos ajudar na relação social, que não deve ser perturbada por lembranças no momento indevidas do nosso passado. A compaixão, que é uma virtude, e a misericórdia. A compaixão é uma virtude que ela toca na misericórdia, que é uma virtude mais potente.
A compaixão, geralmente, ela se dá quando você encontra alguém em sofrimento, em estado de sofrimento. E geralmente ela está ligada a algo que você também já passou, a algo que lhe é familiar, comum. Então, você precisa de compaixão, vamos citar um exemplo aqui, é a parábola do bom samaritano. O bom samaritano, o sacerdote viu um homem, uma pessoa caída, que estava numa situação de dificuldade e passou a largo, né? Passou adiante. O levita também, e o samaritano, movido, segundo Jesus, o mestre da vida, de compaixão, parou o que estava fazendo, cuidou daquela pessoa, levou a pessoa no seu animal e caminhou a pé ao lado, levou a pessoa para uma hospedagem, pagou a hospedagem, teve todo o cuidado com esta pessoa, com este irmão de caminhada. Então, a compaixão é algo importante. Mas a virtude do perdão, segundo um filósofo francês, André Comte-Sponville, é a misericórdia. Ela é potente e rara. Isso está no livro Pequeno Tratado das Grandes Virtudes do filósofo francês vivo ainda, André Comte-Sponville. Então, a misericórdia, córdia, coração, é algo que passa pelo coração. Misere, misérias, dificuldades. Quem não as tem? Todos temos. Então, o texto da parábola do bom samaritano termina com a palavra misericórdia, né? Quem, quem é o meu próximo? Perguntou o doutor da lei para Jesus na parábola do bom samaritano. Aí Jesus conta a história do bom samaritano e depois pergunta para ele, né, para o doutor da lei, você entendeu? E aí, quem é o próximo? Quem agiu com mais misericórdia? E aí nós compreendemos, então, que o perdão, ele não é esquecer a falta, e a misericórdia é uma virtude que tem o poder de fazer você lidar com as faltas, com os equívocos das pessoas que nós estamos convivendo. Então, se a compaixão tem relação com o sofrimento de alguém, alguém está em sofrimento e você tem compaixão desta pessoa. A misericórdia não está ligada necessariamente a uma experiência que você tenha tido e nem está ligada propriamente ao estado de sofrimento de alguém. A misericórdia está ligada à falta de alguém para com você. Então vamos pensar: é ou não é um recurso pedagógico divino o esquecimento do passado no nosso estágio evolutivo? Façamos uma análise cuidadosa e carinhosa do nosso estado atual. Será que seria saudável para nós, se nós ainda temos dificuldade de lembrar de equívocos que cometemos na atual encarnação? Imaginemos se pudéssemos lembrar, se ainda apresentamos tantas dificuldades dentro do processo de viver e existir, imaginemos se seria harmonioso lembrar de erros ainda presentes, uma vez que o nosso comportamento instintivamente demonstra que ainda não mudamos o suficiente, porque Allan Kardec fala isso, né? Vocês vivem na Terra, que no livro Céu e Inferno ele fala, é o purgatório da religião tradicional, da igreja. Aqui na Terra nós purgamos as dificuldades, os nossos erros, e aqui a gente purga mesmo, né? Então, vamos pensar, se estamos no mundo ainda, porém em transformação, mas ainda de provas e expiações, é óbvio que o nosso comportamento vai mostrar para nós, como diz Allan Kardec, sem precisar lembrar do passado, que nós temos algumas tendências que precisam ser educadas, que precisam ser corrigidas. E o esquecimento do passado, o véu do esquecimento vem ao nosso favor, vem para nos ajudar nesse sentido. E aí, com ele, nós podemos seguir a recomendação de Jesus, de tanto quanto seja possível, porque perdoar não é esquecer a falta, nem apagar o acontecimento, uma vez que isso é impossível, mas é continuar a despeito é cessar qualquer desejo de vingança, é, de certa forma, triunfar sobre o ressentimento, sobre o desejo de punição, ainda que inconscientemente.
Então, todo mundo está convivendo com as pessoas que precisa conviver para que possa realizar. Nós começamos com Platão e vamos caminhar para a conclusão com Platão. Então, Platão dizia que a maior vitória que existe é a sobre si mesmo. Então, os nossos maiores inimigos estão dentro de nós. São eles que nos atrapalham, e não as pessoas, como achamos. Então, o nosso orgulho, que é um muro que nós retocamos, como dizia o poeta indiano Rabindranath Tagore, é a tola vaidade, é o grudento egoísmo que parece uma segunda pele mesmo, que não quer desgrudar da gente e faz a gente só pensar naquilo que é importante para nós. E no Espiritismo, nós temos inúmeros exemplos de adeptos, de pessoas que se abriram para a compreensão dessa força das forças, que é o amor, por entenderem que é o único caminho para a construção da paz. Porque podemos viver um momento de espírito, de busca de paz, de entrelaçamento entre os continentes, mas ainda nós não temos a paz que buscamos construir no mundo, na sociedade atual. Porque essa paz começa dentro de cada um de nós. Por isso Jesus dizia: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder, né, uma luz debaixo do alqueire, mas se coloca ela no velador para que todos que estejam na casa possam ver a luz. Mas para isso, como a página inicial também disse, para que venhamos a praticar a virtude do perdão, que é a misericórdia, conforme aprendemos, é necessário a humildade, que é outra virtude muito rara. Como dizia também o filósofo André Pontes Ponville, a humildade é tão humilde que até duvida que seja humildade. Ou seja, ela não se sobrepõe porque não precisa, não tem desejo de fala, nem desejo de afirmação. Então, nós conhecemos pessoas na história da humanidade, Jesus, nosso modelo, guia e modelo, segundo o Espiritismo, Francisco de Assis, que era um espírito muito humilde também, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, espíritos com relação a nós mais à frente do tempo, pessoas que compreenderam o verdadeiro sentido da caridade, tal como entendia Jesus, tal como o Espiritismo nos ensina. Então, nesse sentido, o tema família, dentro da perspectiva espírita, dialoga completamente com o item 11 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o esquecimento do passado. Porque o Kardec começa falando que o esquecimento do passado não é um obstáculo ao aproveitamento da experiência, né, da vida, e se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é que isso deve ser útil. O interessante é perceber que esse texto de Allan Kardec ele é resultado da discussão entre Allan Kardec e os espíritos em O Livro dos Espíritos, para aqueles que quiserem conferir, dos itens 392 até o 399. Outra coisa que nós gostaríamos de destacar, que esse item ele também fala, é que muitas vezes o espírito, quando se descondiciona do corpo físico, ele recobra, cada um no seu momento, de acordo com o seu grau evolutivo, o seu passado. Mas aí alguém pode perguntar, mas eu ouvi dizer que o Pitágoras, adulto, lembrava de suas vidas anteriores. Pode acontecer, mas é o Pitágoras. A gente não precisa provocar esta lembrança antes do tempo e inadvertidamente. Ah, mas eu ouvi dizer, eu li que o Empédocles de Agrigento, um filósofo pré-socrático, também recobrava na atual encarnação de suas vidas anteriores. Tudo bem, mas foi o Empédocles. Então pode acontecer em alguns casos com alguns espíritos encarnados. Mas, no geral, segundo a doutrina dos espíritos, que muito respeitamos, isso acontece após o descondicionamento do corpo físico
com a chamada morte, que Francisco de Assis chamou de irmã. E aí, cada um no seu tempo, de acordo com o seu grau evolutivo, vai recobrar e, considerando de forma caridosa, porque você não pode ter caridade com outros, você não tem com você, e nós não somos os nossos erros. Deus tem um olhar muito bonito, muito profundo sobre cada um de nós. Então, nós vamos nos analisar e aí sim, com ajuda, com auxílio espiritual, vamos relembrar das nossas vidas anteriores e aí sim vamos estabelecer uma relação mais próxima, fazendo um balanço moral, como nos ensina Agostinho de Hipona, no Livro dos Espíritos, para verificar o que podemos melhorar e o que podemos corrigir, o que fizemos de positivo, o que fizemos daquilo que não é positivo, tanto no dia a dia, né, podemos fazer isso antes de dormir, que o sono é um grande instrumento pedagógico também. Aliás, a doutrina dos espíritos nos ensina que durante o sono podemos lembrar das nossas aquisições anteriores, daquilo que nós acertamos e daquilo que erramos, e aí na vida, na vigília, quando despertamos, trazer essas reminiscências sutis no nosso consciente, na nossa mente presente, mas, no geral, pode-se afirmar aqui que no item 11 nós temos a possibilidade de, ou durante o sono, em um dos estados de emancipação da alma, que é o primo ou irmão da morte, ou na hora certa, com calma, sem produção de ansiedade, sem desequilíbrio. Nós conhecemos casos de pessoas que procuraram a hipnose, tendo como motor a curiosidade vã e se desequilibraram. Isso aconteceu, os mais antigos lembram, durante o próprio percurso da história do espiritualismo no Brasil, nós encontramos pessoas numa febre, numa tentativa apressada de saberem, e geralmente as pessoas gostam sempre de dizer que foram super importantes no passado, né? Pessoas conhecidas na história, etc. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Eu acho que eu fico com a reflexão de Allan Kardec para a conclusão. Vocês não precisam lembrar, vocês não precisam provocar a lembrança. Ela não está acontecendo espontaneamente, mas todos os dias, através das tendências do comportamento, vocês podem saber mais ou menos pedagogicamente o que vocês foram e o que vocês precisam fazer para transcender a vida física e porque, como nós falamos no início, o grande objetivo da encarnação é nós buscarmos o aperfeiçoamento ético, moral e intelectual, né? E eu, como Pestalozzi, defendo o aperfeiçoamento ético primeiro, porque o intelecto desprovido de sentimento é perigoso. Bem, o capítulo é muito interessante, vocês estão estudando, né? O item 11, ele é profundo, apesar de pequeno, ele fala sobre essa confiança que devemos ter na misericórdia de Deus, né? Deus nos deu para nos melhorarmos no véu do esquecimento. Justamente o que necessitamos e não é suficiente. E nos é suficiente. A voz da consciência e as tendências instintivas. E as tendências instintivas. E nos tira o que poderia prejudicar-nos. Então, queridos amigos, no nosso caso, se não teve nenhuma quebra do processo cósmico evolutivo, estamos mais ou menos no mesmo barco. O esquecimento do passado ele é saudável para as nossas vidas e para as vidas daqueles que convivem conosco. Que a doutrina é tão bonita que ela não se preocupa apenas com a perturbação que a lembrança do pretérito poderia trazer para a sua vida, mas também com a vida daquela pessoa que convive com você, porque poderia atrapalhar essa pessoa também, e nós vivemos com pessoas que às vezes não são espíritas, e mesmo sendo espíritas, teriam dificuldade de lembrar fora do tempo, fora da hora, sobre as suas ações anteriores e sobre suas relações anteriores. Então, nós hoje temos as nossas relações e desejamos profundamente que nós possamos melhorar
naqueles pontos que precisamos melhorar, ou pelo menos fazer a nossa parte. Né? A nossa parte é o movimento, é a disponibilidade, né? É a abertura de você corrigir algum equívoco, de você se reaproximar de uma pessoa. Eu acho que esse movimento não pode nos faltar, porque lubrifica o coração e eleva a alma. Então, agradeço muito a oportunidade de trabalho a todos vocês, e essas foram as ilações, as reflexões que nós extraímos desse importante capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, detidamente no item 11. Muito obrigado. Obrigada, André, por nos trazer essa exposição tão valorosa, tão esclarecedora sobre esse tema, pela sua disposição de estar aqui conosco. E agradecemos também a todos aqueles que estão aqui até esse momento conosco, nos acompanhando nesse estudo. E nós aproveitamos para reforçar o nosso convite, para que estejamos todos juntos na próxima segunda-feira, às 19 horas, onde estudaremos um tema do Livro dos Espíritos. Sendo assim, vamos fazer a nossa prece de encerramento, para darmos assim por finalizado o nosso encontro de hoje. Pedimos mais uma vez para que possamos unir os nossos pensamentos, pensar no nosso querido Mestre Jesus, pensar em todos os ensinamentos que ele nos trouxe, pelo exemplo que ele nos deu de fraternidade, de amor ao próximo. E pedimos que as suas bênçãos nos cubram nesse momento, que a sua paz esteja presente em todos os corações do nosso planeta, que tanto necessita do seu amor, da sua fraternidade. Que o nosso planeta seja abençoado e seja inspirado por essa paz, por esse amor. E que lembremos que temos um Pai, um Deus de amor, e que Ele está sempre conosco nos momentos mais difíceis e também naqueles momentos mais felizes. Que tenhamos a certeza que estamos todos destinados à felicidade e que estamos todos amparados pelo nosso Mestre Jesus e por Deus, nosso Pai. Assim, com esse sentimento de gratidão, pedimos a permissão para darmos por encerrado mais esse encontro. Graças a Deus. Obrigada a todos, muita paz.